A Prefeitura de São Paulo lançou a Agenda Municipal do Trabalho Decente, um documento com 8 eixos de ações, formulado em conjunto com a sociedade civil, entidades dos trabalhadores, dos empregadores e Organização Internacional do Trabalho. Conosco no estúdio, para falar do assunto, o secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Arthur Henrique. Tudo bem, secretário? Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui na TV Câmara novamente. Prazer é nosso. Qual o objetivo dessa agenda? Olha, a agenda tem como principal objetivo colocar o trabalho, o mundo do trabalho, na centralidade de um modelo de desenvolvimento, do projeto de desenvolvimento da cidade. E, ao mesmo tempo, não é qualquer trabalho, tem que ser um trabalho decente, conforme a própria Organização Internacional do Trabalho aponta como a necessidade de construir oportunidades de emprego, geração de emprego, trabalho e renda, de forma a ter remuneração adequada, jornada adequada. Tem um conjunto de propostas da Agenda Internacional do Trabalho, que o Brasil já ratificou essas convenções e também a cidade de São Paulo, logo no início da gestão do prefeito Fernando Haddad, quando assinou o compromisso com a OIT em 2013, de implementar essa agenda, que é uma agenda internacional, nacional, no caso do Brasil, e também aqui no município, assinando esse compromisso com o diretor-geral da OIT na época, o Guy Ryder. Então, quando esteve aqui em São Paulo, assinou esse compromisso. Então, o objetivo é principalmente a implementação de uma agenda municipal do trabalho decente. Quais são esses 8 eixos de ações? Na verdade, a agenda foi construída com 8 eixos divididos em 3 prioridades, chamamos assim, ou 3 grandes prioridades. Na primeira prioridade, que é mais e melhores empregos, nós estamos falando do eixo do desenvolvimento local sustentável, o fortalecimento do desenvolvimento local na cidade de São Paulo, dada inclusive a sua magnitude, a sua diferente, nós temos situações diferentes em vários bairros e, portanto, em cada uma das subprefeituras você tem uma situação que naquele local o desenvolvimento econômico vai para um tipo de vocação, no outro local também. A segunda é equidade de gênero e raça, ou seja, igualdade de tratamento e de oportunidades em gênero e raça. A terceira, formalização e qualificação. Nós ainda temos todo um trabalho para construir de formalização dos trabalhadores e dos microempreendedores individuais. Saúde e segurança no trabalho, com jornada adequada, e uma inserção digna e ativa no mundo do trabalho, que não é só o trabalho formal, mas também outras formas de trabalho, como o trabalho autônomo, como os empreendedores, as micro e pequenas empresas. Além disso, a grande agenda que está colocada hoje na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é parceira dessa agenda na Prefeitura, que é a erradicação do trabalho escravo, a erradicação do trabalho infantil. E, por fim, o fortalecimento do diálogo social. Você não constrói uma agenda dessa com compromissos entre os atores se não houver muito diálogo, muita participação entre representantes dos empregadores, através das suas entidades representativas, representantes dos trabalhadores, das centrais sindicais e das organizações da sociedade civil, do movimento social, dos representantes e o poder público. Então, esse foi o processo aí de construção dessa agenda com esses 8 eixos prioritários. Foram 2 anos, né, de construção desses... Foram 2 anos. Para chegar nesses eixos. Exatamente. Em 2013 se assinou o compromisso, o prefeito e a OIT. Em 2014, a OIT apresentou um diagnóstico em toda a cidade, dividida por subprefeituras e por distritos, dos chamados déficits do trabalho decente, ou seja, onde a gente não tem trabalho decente, ou porque a pessoa... E quais são os problemas em cada região? E quais são os problemas em cada região, dentro da própria metodologia da OIT. Isso facilitou muito porque foi a base do subsídio para que os atores depois, a partir disso, pudessem construir quais seriam as prioridades de atuação, tanto do poder público, quanto dos empresários, quanto das centrais sindicais e das organizações da sociedade civil para construir essa agenda do trabalho decente no município de São Paulo. Qual que é a região considerada mais deficiente com relação ao que a OIT preconiza? Depende muito por exemplo, nós temos, se olhar para a primeira grande questão, que é a própria formalização de vagas de emprego, você tem regiões na cidade
que é a busca da preocupação nossa permanente, em que você tem um maior número populacional, uma grande quantidade de pessoas morando e com pouquíssimas vagas de emprego naquela região. Então ela se desloca, a maioria tem que se deslocar para o centro ou para outros bairros onde o emprego aparece. Então, programas como incentivo tributário, que foi feito pela gestão na Zona Leste, agora na Zona Sul, são importantíssimos para levar empresas e, portanto, levar empregos, levar prestadores de serviço para esses locais, no sentido de fazer com que haja emprego naquele local ou geração de renda, né? Porque emprego, como eu falei, o mundo do trabalho é mais amplo do que apenas o trabalho formal. É lógico que ele é muito importante, o trabalho com carteira assinada, né? A relação capital-trabalho, mas você tem também um conjunto de outras ações da economia solidária como estratégia de desenvolvimento, os microempreendedores, micro e pequenos empreendedores, fortalecimento das micro e pequenas empresas, tudo isso está ligado a uma estratégia de desenvolvimento da cidade nesses locais. Então, várias dessas ações já estão sendo executadas? Várias. Nós, inclusive, no lançamento da agenda que ocorreu ontem, nós tivemos já a descrição de quase 60 ações de várias secretarias que compõem o comitê, já mostrando várias ações que estão sendo feitas. Então, junto com a construção, já execução delas. Para não ficar também uma coisa de, parece só um documento que agora aprova a agenda e depois é que você vai começar a fazer. Então, a gente já foi fazendo na construção da agenda o processo de mudança interna de algumas ações para que ela pudesse ser o que hoje lança a agenda, e agora tem uma fase muito importante que é de monitoramento dessa agenda, de avaliação, de pegar aqueles diagnósticos que foram feitos anteriormente e permanentemente ir avaliando se estão melhorando aqueles diagnósticos feitos pela OIT no período anterior, para que a gente possa avaliar se as políticas públicas, se a participação dos empresários, dos trabalhadores está surtindo efeito e, portanto, atingindo o que é o objetivo principal, que é o trabalho decente. E o que pode ser modificado também. E a população pode participar o tempo todo, é isso? Claro, pode participar o tempo todo. Acho que essa possibilidade de dar ideias ou de propor soluções, olhando a agenda e propor ações concretas de políticas públicas, é fundamental a participação da população como um todo. No site da Prefeitura, é isso? Pode ser feito no site da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br/Secretaria do Trabalho. Então, acho que essa participação é extremamente importante nessa construção que a gente fez da implementação da agenda aqui na cidade de São Paulo. Secretário, muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.